Fico envergonhado, Fernanda, porque, assim, se a gente for olhar, quando a gente vem aqui todos os dias, a gente acorda cedo, se dedica, estuda, vem trabalhar na maior competência possível. Quando algo sai errado dentro do nosso trabalho, seja aqui no SBT, eu faço lá na Placar, no meu canal, e sempre foi assim durante a minha carreira, cara, eu não conseguia dormir, Fernanda, porque eu me sentia um incompetente, eu ficava triste, eu falava assim, cara, porra, isso aí foi uma incompetência minha, eu ficava envergonhado, triste, porque eu acho que o trabalho da gente ele tem que ser levado muito a sério, entendeu? E assim, o futebol, eu até falei isso na minha live ontem, o futebol é um jogo muito complexo. As pessoas acham que o futebol é um jogo simples e é completamente ao contrário. Jogar é difícil, treinar é difícil, fazer futebol é difícil. As exigências que o futebol te traz hoje, elas são muito complexas pra gente poder resumir muitas vezes um jogo em, pô, faltou vontade aqui, faltou raça aqui, garra ali. Mas eu me sinto até um ogro falando isso. A grande verdade ontem é que eu não consegui ver um pingo de vontade em todos os atletas que entraram em campo ontem. E pior, eu me pergunto, será que eles sentem vergonha? Porque eu não sei se eles estão entendendo a dimensão do que aconteceu ontem, mas eu vou tentar explicar aqui. O Vasco, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, foi um time que tomou 4 gols de uma equipe venezuelana. O Porto Cabedelo, gente, ele não consegue nem mesmo disputar as primeiras colocações do campeonato venezuelano. É uma equipe, como eu falei aqui do Carabobo ontem, que pode ser até pior do que o Carabobo. Ela é ele tá atrás do Carabobo tá atrás na do Carabobo. Tá atrás do Carabobo. Porque o Carabobo tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Então, pra você ver o tamanho da situação. O Vasco tomou gol ontem. Parabéns, Lucas Piton. De um jogador de 1,59. Ele tem 1,59. É a minha altura. Ele deve ser da sua altura, Fernanda. Então, assim, me desculpa. Ele não fez um gol chutando, ele não fez um gol driblando, ele fez um gol de cabeça, o que torna a situação mais vergonhosa ainda. O senhor Matheus Carvalho, ontem, a bola que ele recebe e que ele entrega, e depois o Hugo Moura faz um pênalti, é uma vergonha. É de um jogador que não tem capacidade, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Porque o mapeamento dele de campo é vergonhoso. Os caras do Vasco, eles têm medo da bola. Eu nunca vi jogador de futebol ter medo da bola. Eles estavam com medo da bola. Medo. A bola vinha, sabe o que eles faziam? Tremiam e tocavam a bola de volta pro zagueiro. Eles não conseguiam ficar 10 segundos com a bola no pé, porque eles têm medo de errar. E esse time é fraco mentalmente. Além dessa equipe ser muito mal treinada, porque não tem treinador, Felipe, você não é treinador de futebol. No máximo você é coordenador técnico mesmo. O Vasco demitiu o Carille, que eu falei aqui diversas vezes. Beleza, vai demitir o Carille? Vai vir quem? E tem uma semana que tá em negociação com o Fernando Diniz. Nesses dias aí, sabe o que aconteceu? O Vasco empatou com o Operário de forma vergonhosa na Copa do Brasil. O Vasco perdeu pro Palmeiras, que até então normal, e sofreu um dos maiores vexames da sua história na Venezuela, jogando a Copa Sul-Americana, precisando da vitória, porque vai ter que jogar contra o Lanús na Argentina, se quiser passar em primeiro. Já não passa mais em primeiro. Jogando esse futebol, eu tenho tranquilidade de afirmar aqui que jogando futebol, não é nem o elenco, jogando futebol, o Vasco é um dos 3 piores times do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, tá? E ontem ficou comprovado. É vergonhosa a postura do atleta que veste a camisa do Vasco e que vai pra campo e joga da forma como eles jogaram ontem. Parecia que eles estavam numa pelada de final de semana e nem na pelada, porque na pelada dá merda. Na pelada, é um cobrando o outro, tá valendo refrigerante, tá valendo a caixa de cerveja. Meu irmão, sai todo mundo se xingando. Ontem nem isso neles eu consegui ver. Então assim, cara, é triste pro torcedor. Eu me sinto envergonhado, eu não contrato, eu não planejo, eu não faço parte de nada, eu não jogo, mas eu me sinto envergonhado como vascaíno. Senhor presidente Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, vocês deveriam se sentir mais envergonhados ainda, porque vocês montaram o que foi o pior, um dos piores vexames da história do Vasco da Gama e o pior jogo de 2025. E até agora, nada de treinador. Tá tudo tranquilo pra vocês, tá tudo tranquilo. O Vasco tomou de 4 de uma equipe semi-amadora e tá tudo tranquilo. E outra coisa só pra finalizar, quando a gente falava do Carille, o que eu falava sempre pra vocês aqui? Não tirem a responsabilidade dos atletas. Não tirem a responsabilidade deles que erram jogo após jogo. Erros bizonhos de jogadores que ganham e ganham muito bem, não é pouco não, eles ganham muito bem em dia para jogarem de uma forma patética e que envergonha o torcedor. O Vasco hoje é um clube que não tem quase nada e o que resta é só a torcida e até essa torcida tá cansando. Os 2 gols que o Vasco tomou de 4, o Vasco tomou de 4, tá gente? Tomou 4. Tem 2 gols que foram erros novamente individuais. O primeiro do Matheus Cocão, que foi no momento que o Paulo Henrique bateu um lateral muito ruim também, mas o Matheus Cocão, cara, o volante, ele tem que ser, sabe ter o quê, Fernanda? Mapeamento do campo. O volante... Visão periférica. Antes dele receber a bola, ele tem que fazer isso aqui, ó, para saber o que ele vai fazer. Quando ele dominar, qual sequência que ele vai dar na jogada. O Matheus Cocão é o cara que, primeiro, ele tem medo da bola, parece que tá pegando fogo, e segundo, ele não consegue olhar, ele não consegue saber quem tá ao redor dele. E pra piorar, tá ao lado dele o Hugo Moura, que
Quantas vezes eu já falei aqui também? Hugo Moura e Cocão não podem jogar juntos. São jogadores que se anulam. São jogadores que deixam a saída de bola do Vasco lenta e nem mesmo no poder de marcação eles conseguem ajudar. O Felipe foi lá, colocou eles juntos de novo. E o Felipe, gente, eu fico abismado. O Vasco no primeiro tempo já poderia ter tomado 2, 3 gols do Puerto Cabello. E o Felipe no primeiro tempo, ele não mexe no intervalo. Ele vê um primeiro tempo bizonho, vergonhoso, e ele volta com o mesmo time. Ah, vou botar o mesmo time. E sobre o grupo, Vene, inclusive dos jogadores, vale lembrar. Esse é o mesmo grupo que tomou de 4 do Criciúma, em São Januário. Esse é o mesmo grupo que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. E esse é o mesmo grupo que tomou de 4 ontem do Puerto Cabello. Lembra quando eu falei aqui, a mentalidade deles é derrotista? Da entrevista do Paulo Henrique, do Léo Jardim, que nem são os piores culpados, mas o grupo tem mentalidade derrotista. O grupo é frágil. O grupo não sabe o que é vencer. Não tem vitória na veia. E pra piorar, não sabe o que é representar a camisa do Vasco.